Chegamos aqui na fábrica da Clamper e a gente veio conferir, como é que são produzidas as string boxes e os DPS da empresa. Então, se você quer entender detalhe por detalhe todos os cuidados e alguns diferenciais desses produtos, não vamos mostrar todos, fica aqui com a gente, assiste esse vídeo até o fim, já te convido aqui, deixa o like, porque o conteúdo vai ser de altíssima qualidade como você está acostumado. Aqui é o início da linha de produção dos DPS. Nesse exato momento estão sendo montados os DPS AC, são os DPS que são colocados na saída do inversor. E na primeira etapa de produção, a gente tem aqui a produção das bases. O DPS da Clamper ele tem uma característica bastante interessante, que ele tem a base e depois o DPS é montado em cima dele. Então, para fazer a troca do DPS, por exemplo, você não precisa desparafusar, isso é uma coisa bastante legal. Essa máquina aqui está fazendo a serigrafia, lá no começo você vai ver que ela está entrando sem serigrafia nenhuma. E aqui na saída, ela vai sair aqui com as indicações aqui das conexões, né? Neutro, PE e a linha, aonde que vai ser ligado eletricamente ali os contatos, né, da instalação, tá? É uma máquina bastante interessante, ela fica aqui, tem um processo de inspeção por câmera. E se tem, quando tem um problema, se ela pega uma serigrafia que não ficou legal, ela coloca ali segrega essa peça para ela ser retrabalhada. Essa daqui é a segunda etapa da linha de produção. Aqui está sendo feita a polarização da base, né? Depois vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá vendo aqui essa trava? Ela é ajustada, né, de acordo com a tensão de operação do produto, para garantir que não seja montado um DPS com tensão errada. É o famoso Pokayoke que a gente chama, né? E quando a gente depois mostrar a peça, o DPS, né, o plug, como eles chamam aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Agora aqui a gente está tendo a colocação dos bornes, né? Quem instala ali a string box ou quem é proprietário de uma string box sabe do que a gente está falando. É onde vai o contato ali do parafuso. Então nessa etapa é feita ali a montagem. Aqui a gente tem a finalização da base, então, da forma como ela tem que ser. Aqui são os contatos elétricos que a gente viu, né, que são os contatos que são feitos durante a instalação. Aqui são os contatos onde vai entrar o plug, o DPS propriamente dito. E também a parte de conexão mecânica aqui com a mola, né, isso daqui vai ser encaixado lá no quadro, né, e se eventualmente você quiser tirar, ele tem a trava aqui. Isso daqui é legal, pessoal. Isso daqui é onde começa agora a montagem do varistor, que é a parte funcional, né? Aqui o varistor é isso aqui. Ele é a parte funcional do DPS, né? É ele que vai absorver as descargas atmosféricas, né, e fazer a mágica toda acontecer. Ele já vem aqui nessa etapa já com os terminais pré-trabalhados, tá? Ele vem normal, né? Com os terminais aqui, ele passa por uma etapa ali de dobra e corte. E aí ele vem para cá, para essa etapa aqui, onde ele vai ser conectado no invólucro. Passando aqui para essa outra etapa, a gente vai ter a colocação dos terminais, né? Esses terminais do componente varistor, ele tem que estar sendo externalizado para instalação, como a gente já viu lá anteriormente. Então aqui ele está colocando o terminal desse varistor que posteriormente vai ser soldado. Aqui é a etapa onde é feita a soldagem do varistor nos terminais, é o que a gente chama de soldagem lateral. Isso daqui é a soldagem funcional, exatamente, onde os terminais do varistor são externalizados para o DPS. A gente vai ver lá na frente, uma outra etapa, que tem uma outra etapa de solda, uma solda especial, para garantir os requisitos de segurança que todo DPS tem que ter de desconectar ao fim da vida útil, né? A gente vai explicar melhor isso para vocês lá na frente. Aqui nessa etapa aqui a gente tem a solda especial que eu acabei de falar, é a solda da desconexão do desligador. Como a gente explicou, esses DPS eles têm que operar durante a vida útil deles, né, e tem que dar um caminho para o surto, eles não podem desligar durante essa operação, tá? Mas ao final da vida útil, o DPS tem a vida útil, a gente sabe disso, né? À medida que ele vai tomando ali as porradas, as descargas atmosféricas, ele vai ter um fim. E ao chegar a esse fim, o que a norma, o que as normas internacionais e a norma brasileira ela diz? Que essa falha ela tem que ser feita de uma forma segura. Então, como ele entra num modo de operação que
seria aí danoso, né, caso ele não se desconectasse, tem esse dispositivo extra, vamos colocar assim, né, da desconexão. Como é que funciona, né? Tem um mecanismo aqui, não, a parte mecânica, que tem o isolador, o desligador plástico, essa parte verde, que faz a sinalização frontal do status, né? Quando ele tá bom, ele tá aqui. Quando ele tá bom, ele tá verde, certo, né? Tá exposto na janelinha. E quando ele atinge o final de vida útil, a solda que você já apresentou antes, ela derrete, né? Ela rompe, ela rompe, né? E aí tem esse mecanismo aqui, ele faz um afastamento desse desligador metálico do terminal do varistor, tá certo? E faz a interrupção do arco. Então ele faz o fechamento aqui ao ponto de interromper o arco e desconectar o DPS da instalação. Certo. Então, e nesse momento em que ele fez esse desligamento, essa desconexão, o verde subiu e passou a expor o ponto vermelho. Entendi. Indicando que é final de vida útil. Aí tem que fazer a troca fazer a substituição do plug. Fazer a troca. Então tem uma quantidade de porradas, vamos colocar assim, sim, né, de descargas atmosféricas que ele tem que suportar num nível, né? Sim. Mas dependendo do nível de descarga atmosférica, ele também tem que abrir ali na... Exato. A norma, ela prevê em torno de 18 a 20 ensaios diferentes para um DPS ser reconhecido como DPS, para um produto ser reconhecido como DPS, tá? Então, quando você fala, quando você vê um DPS, que é um DPS de qualidade, um DPS que está adequado às normas, né, cumpre com as normas, em torno de 18 a 20 ensaios, certo, tá? Um desses ensaios é o que a norma chama de ciclo de operação. O que é o ciclo de operação? Ele aplica uma sequência de pulsos de corrente nominal, aquele valor de N que está lá na etiqueta, tá? Onde são aplicados 2 pulsos no início do teste, ele verifica os parâmetros, ele aplica uma sequência de 15 pulsos em grupos de 5, ou seja, ele aplica 5 pulsos com intervalo de 1 minuto, descansa 30 minutos, mais 5 pulsos no intervalo de 1 minuto entre eles, descansa mais 30, mais 5 pulsos, totalizando os 15. Depois desses 15 pulsos, a amostra descansa para resfriar e é novamente realizado o ensaio com mais 2 pulsos de corrente nominal, repetindo aqueles 2 iniciais, e são verificados os parâmetros. O DPS tem que estar em plena condição de operação após esses 19 pulsos. Quando a gente fala em corrente nominal, quando o cliente, né, o instalador, ele vê aquele IN na etiqueta, ele tem que entender que pelo menos 19 pulsos com aquela corrente o DPS suportou sem falhar. Então, o mínimo que ele tem que suportar são esses 19 pulsos. Aqui nessa etapa, a gente mostrou lá no início as bases sendo produzidas que tinha um polarizador, lembra do Poka-Yoke? Para garantir que aquela peça correta, na tensão correta, com as especificações corretas, sejam montados na base correta. Então aqui nessa etapa é a contrapeça, né? Aí tem que ter um polarizador que só vai, né, que ele vai estar na posição correta para entrar somente na base a qual ele foi produzido para. É feito aqui nessa etapa. Ó, o robô está fazendo todo o trabalho aqui, ele está fazendo a medição de tensão para garantir que as especificações técnicas estão sendo entregadas, né? Vai colocar ele, naturalmente, se tiver algum rejeito... Ah lá, colocamos uma peça teste. Colocamos uma peça de teste exatamente para detectar isso. E ele reprovou e destinou aqui para ficou segregado esse produto, né? Legal. Um fato importante é que 100% dos DPS são testados aqui nessa estação. E esse teste é um teste não destrutivo, ele não vai comprometer a vida útil do DPS. Ele vai fazer ali uma medição da rampa e vai parar, né, na metade do caminho. Então é feita uma extrapolação, é lógico, tem todo um estudo, né? Não é do dia para a noite que se decide produzir DPS. A fábrica tem esses parâmetros para garantir que não seja necessário fazer o teste até a falha, mas mesmo assim detectar caso algum problema tenha acontecido durante o processo de fabricação e ele fica segregado. Junto com esse teste é feita uma inspeção visual também para garantir que as etiquetas estão colocadas da forma correta, as informações, especificações técnicas foram colocadas também de forma correta. E aqui nessa outra etapa é onde a gente junta tudo. A gente tem aqui então a produção do que eles chamam de plug, né, que é o DPS propriamente dito. A gente viu a produção da base também. E aqui nessa etapa é onde é juntado a base que veio da outra linha com o plug, né? E de novo aqui o plug correto, né? A gente tem ali o Poka-Yoke para garantir que ele só é montado na base correta. Fora essas inspeções, fora esses testes, amostralmente também é feita uma coleta pelo time de qualidade. Essas amostras elas são levadas para uma outra sala, né, do laboratório,
onde o time de qualidade verifica essas peças todos os parâmetros importantes, e o lote só é liberado depois que a qualidade dá o aval nessas amostras que passaram aí pela avaliação mais detalhada. Então aqui com relação à etiqueta do produto, né, os parâmetros que a gente marca na frente, 1000 volts é a máxima tensão a qual o DPS pode ser conectado. A norma chama de UCPV para o DPS para fotovoltaico, né? Então no caso aqui 1000 volts. Certo. 40K é a corrente máxima suportável pelo DPS, ok? 40K máxima. E aqui na frente tem um retângulozinho com um T2, que ele indica que é um DPS de classe 2, ou seja, ele foi submetido aos testes de classe 2 ou tipo 2. Tipo 2, okay? Categoria 2. Né? Exatamente. Então, o que esse retângulo com T2 ele representa é isso. Ele foi testado como classe 2, ok? Lateralmente, nós temos outras informações, né? Tem novamente a UCPV, né? É um DPS para corrente contínua. Temos aí a corrente máxima, 40 kA. Temos a corrente nominal, que ele é 18 kA. Então, são 19 pulsos de 18 kA que esse DPS suporta. Quiloamperes. Pelo menos. E o último parâmetro indicado é o P de 3,5 kV, que é o P é a tensão residual máxima que o DPS vai entregar para o equipamento que está sendo protegido. Então, no momento da passagem da corrente nominal, né, do surto, né, atravessando o DPS, o máximo que ele vai entregar, o máximo de tensão, a maior tensão que vai ser medida nos terminais do DPS, vai ser a declarada pela UP. A gente começou agora então aqui na linha de produção das string boxes da Clamper, e aqui nessa etapa a gente está tendo a primeira montagem, que consiste aqui nas vedações. A gente sabe que essas string boxes elas podem ser instaladas ao tempo, né, com IP65. Então, para que a gente tenha essa classificação aí de impermeabilidade, são aplicadas essas vedações, tanto na montagem da caixa, quanto na montagem da tampa articulada, que é onde fica a porta, né, para o instalador ou para o consumidor final ver qual que é o status do DPS. Então aqui é feita a inserção manual no PTH, essa é a montagem de cabo e componentes. Então, a gente colocou o borne, inseriu os cabos da entrada. Aqui a inserção de cabo antes de entrar na solda onda e fazer a solda por baixo do produto. Por que a gente chama de solda onda? É feito uma onda mesmo. A placa já vai passar ali já, ó. É feita uma onda mesmo, né, para que a soldagem seja feita de forma correta. Olha lá, a placa já está passando lá já. Olha aí a solda aí, prontinho. Nessa etapa aqui começa a montagem elétrica, então a gente tem aqui a conexão das PCIs na chave de desconexão da string box, aquela chave que vai lá fora, inclusive, que você consegue abrir e fechar. Isso daqui é a entrada, né? Então a gente tem aqui, né, as duas entradas. Isso daqui é a conexão do terra, a gente está vendo aqui até pela cor do cabo. E aqui é a saída da string box. E essa etapa aqui é uma etapa bastante crítica na linha de produção de string boxes. É onde é feita a conexão dos DPS com os terminais da PCI. Aqui é tudo com torque controlado, a gente pode ver ali 3,0 Nm, tá? É a especificação do torque. Inclusive isso daqui vai ser verificado lá no final da linha, como a gente vai mostrar mais para frente. Aqui também é feita a montagem da chave lateral, né, a chave de desconexão. Então a string box ela tem a capacidade de desligar ali o circuito das strings ao inversor, e é feito através dessa chave. Aqui nessa etapa a gente tem o teste de verificação final, onde todas as conexões elétricas são checadas. É verificado se o cabo certo está ligado no terminal correto, tá? 100% das peças são testadas. Além desse teste aqui, de novo, né, o time de qualidade amostralmente retira algumas peças, leva lá para o laboratório para testar, e o lote só é liberado se essas peças que foram aleatoriamente tomadas da linha de produção passam em todos os requisitos. Ó, a gente está aqui agora exatamente aqui no momento em que as amostras estão sendo tomadas da linha, né? Essas amostras elas serão lá testadas no laboratório pelo time de qualidade da Clamper. Então a gente chegou aqui no final da linha de produção das string boxes. Elas são agora embaladas, são fechadas. Aqui no final o operador ele verifica se o kit de instalação está dentro da string box também, né? Dos fechadores ali para fazer a vedação da instalação dos cabos, tá? O prensa-cabo.
E uma coisa legal aqui, algumas coisas legais aqui dessa etapa, né? Primeiro de tudo, todos os produtos da Clamper, eles têm um número de série, né? E tem um rastreio total de todas as informações, quando que foi produzido, qual o lote, a data, a hora, os torques que foram implementados, que foram medidos no fechamento aí das conexões. Isso não só para string box, mas também lá nos DPS, todos os DPS têm um número de série. E esse número de série, inclusive, ele vai na parte frontal aqui da string box. Então aqui tem o número de série dessa string box, fica acessível tanto para o instalador quanto o distribuidor e também para o consumidor final. E além disso tem um QR Code aqui com o manual, né? Então o manual de instalação e operação da string box pode ser acessado a todo momento, né? Ambientalmente correto, né? Do ponto de vista prático também, né? A gente não guarda os manuais, se tiver que guardar também é uma complicação. Então fica ali já na peça, você bateu ali o QR Code, já aparece na tela do celular, tá? Além disso, o número de série ele também está aqui na caixa. Para o rastreamento também, ó. Aqui tá, né? Isso daqui é o CPF dessa string box. Não existe nenhuma outra string box com esse número aqui. Se você chegou até aqui, continua com a gente. Eu vou mostrar mais coisas legais. Mas faço de novo o convite. Deixa o seu like, se inscreva nesse canal para você ter aqui acesso a conteúdos de qualidade como esse. Além da linha de soldagem PTH, que a gente chama, né, de solda onda, a gente tem também aqui a soldagem por superfície, né, a linha SMD. Tá? Então aqui a gente tem o silk, né, onde é passada a solda, as pastas de solda ali para os componentes. Essa daqui é uma máquina que a gente chama de pick and place, né, ela vai pegar os componentes e colocar na posição correta, depois ela solta aqui nesse forno. E ele fica aqui na esteira aqui até sair aqui. Aqui nessa fábrica podem ser produzidas mais de 2.000 string boxes por dia e mais de 20.000 DPS. Aqui nessa área a gente tem aqui os produtos já acabados, né? Uma área de estoque da empresa. Existe um estoque aqui de segurança que pode ser utilizado nos momentos em que os pedidos são colocados. Ó, isso daqui é uma combiner box utilizada em usinas de geração centralizada, é um produto que a Clamper tem também. Essa daqui é um dos produtos de entrada, um produto aqui para 16 strings. Então a gente tem a entrada, né? Eles entram aqui pelos prensa-cabos aqui, né? Cabo a cabo. Aqui é o lado positivo, aqui a gente tem o lado negativo, tá? Eles juntam aqui na chave e aqui saem os cabos aqui, né? Para uma entrada do inversor, sai aqui positivo, sai negativo. Isso daqui é aplicado no campo geralmente. E atrelado aqui a essa combiner box a gente tem a proteção de surto lá, né? Então aqui são os DPS. Já consegue ver aqui que a tensão UC aqui já é maior, 1500. Os projetos de grande porte geralmente trabalham com strings de 1500 volts, que é o máximo permitido na norma de baixa tensão. E tem uma opcional também, que é o monitoramento da combiner. E aí vai um equipamento eletrônico aqui que monitora corrente e tensão string por string. A gente está no showroom da Clamper agora e a gente estava mostrando a produção dos DPS, né, que fica mais fácil de entender, né? Então essa daqui é a base, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ela vai montada aqui no trilho, né? E aí o legal de ter a base é que quando você vai trocar aqui o DPS em si, você não precisa desparafusar, né? Você pode simplesmente trocar aqui, né, e fazer a reinstalação aqui, ó. Um dos mitos que eventualmente faz com que algumas pessoas, alguns instaladores, alguns projetistas não gostam de utilizar string boxes na sua instalação, vem com relação à segurança. A gente teve no passado muitos problemas de má conexão más conexões durante o processo de instalação, o que pode ocorrer realmente que problemas aconteçam. E aí é de extrema importância que a gente tenha conexões robustas para garantir que esses problemas de conexão não aconteçam. Então aqui é um exemplo, esse daqui é uma string box da Clamper, ele tem aqui um mecanismo de instalação, inserir o cabo e fazer o fechamento. Com isso você tem aqui a conexão feita de uma forma segura e, como eu falei, grande parte dos problemas que acontecem com uma string box tem a ver com a instalação, né, e principalmente a instalação da conexão. Então nesse tipo aqui de conexão você elimina essa exposição a essas falhas. Vou apresentar para você um pouco do escopo aqui do nosso laboratório, um pouco da nossa estrutura, tá?
Hoje nós temos aqui nosso laboratório montado para atender os requisitos da norma para ensaios em DPS, né, a IEC 6164311. Então o nosso foco principal com toda essa estrutura do laboratório é a validação dos nossos produtos. Tem montado, né, dentro da cabine um equipamento similar a esse. É um GCL, ele tem uma característica de corrente de descarga nominal de 100 mA e de corrente de impulso, né, classe 1, de até 100 mA. Então para classe 2 e classe 1, esse dispositivo ele tem uma capacidade de até 100 mA. Então vamos iniciar aqui. O teste agora é bem rapidinho, tá? Então, iniciei. Vamos ver lá. Já iniciou a carga. Está carregando para gerar a descarga atmosférica. Vamos ver o equipamento ali. Ui! Essa foi uma simulação de uma descarga de 50 mA. E aqui a gente consegue visualizar, né, o efeito dela, né, a onda dela. 50 mil né? amperes? 50 mil amperes. Tá. Aqui a gente consegue visualizar a corrente aplicada, 51 mil amperes. Passou um pouquinho ali. Exatamente. Então como que funciona? Esse carrinho, ele vai se aproximar da amostra, aproximar a amostra do fio incandescente, né? Vocês podem verificar que o fio já está chegando a uma temperatura alta, ele já está começando a ficar incandescente mesmo. Qual que é a temperatura dele? Então a gente vai configurar ele para 850 graus. 850. Exatamente. Então ele vai chegar a temperatura de 850 graus. Esse carrinho ele vai se aproximar ali do fio, vai manter durante 30 segundos e após 30 segundos ele vai se afastar. A partir do momento que ele se afastou, o produto ele tem 30 segundos para extinguir a chama. Então Entendi. não pode ter chama após esses 30 segundos. Agora ele tem que... Então ele extinguiu a chama Imediatamente. Já passou já. Saiu a fonte de calor, imediatamente ele já extinguiu a chama. Passou então. Ele Passou tinha 30 perfeito. segundos. Ele tinha 30 segundos para extinguir, a partir daquele momento que ele começou a afastar. Então aqui ele vai continuar contando, né? Ele chega até os 60 segundos. No momento que ele chega com 60 segundos, ele vai ligar o exaustor aqui para tirar um pouco dessa fumaça. O Douglas, a gente estava falando aqui sobre a certificação IEC, né? Certificações internacionais, a IEC que a gente conhece. E você havia comentado para mim que os DPS, a certificação IEC não é compulsória aqui no Brasil. Sim. Né? Mas e aí, como é que a Clamper enxerga isso daí? O Inmetro ele não exige que o DPS, né, para ser vendido como DPS, o produto possua certificação, ou seja, não é compulsória. Só que a Clamper, né, para assegurar, para mostrar para o mercado a qualidade do produto, ela, de maneira voluntária, ela certifica seus produtos. Como é que funciona o processo de certificação voluntária? Ele é exatamente o mesmo processo da certificação compulsória, requerida pelo Inmetro. A Clamper contrata um organismo de certificação do produto, que é o OCP. Tá? O OCP é o mesmo OCP que trabalha nos processos do Inmetro, para disjuntores, para outros equipamentos. Esse OCP vem até a Clamper, ela faz a inspeção dos processos produtivos, ela faz verificação da lista de material, componentes, projeto. Ela coleta, o OCP, ele coleta amostras aqui na fábrica para enviar para um laboratório de terceira parte, um laboratório acreditado. Tá? E esse laboratório emite, né, o relatório aprovando o produto. A partir desse conjunto de informações, o OCP ele emite o certificado de conformidade do produto. Ou seja, aquela empresa reconhecida pelo Inmetro, ela está atestando, está certificando que o produto cumpre com a norma especificada do produto. No caso de DPS, se for DPS para corrente alternada, conforme a IEC 61643-11, se for DPS para fotovoltaico, é a 61643-31. É assim que funciona o processo de certificação dos produtos. E qual que é o objetivo desse laboratório aqui, né? Já que a certificação ela é feita por um laboratório terceiro, né? Sim, sim. O laboratório da Clamper, hoje ele é utilizado exclusivamente para validação dos projetos. Como eu te disse antes, 100% dos produtos da Clamper são desenvolvidos dentro da Clamper. Tá? A gente tem uma equipe de em torno de 35 pessoas na área de pesquisa e desenvolvimento. E essa equipe multidisciplinar, tem equipe relacionada a projetos mecânicos, eletroeletrônicos, outras áreas relacionadas ao DPS, documentação. Tá? Esse time ele desenvolve o produto, desenvolve os protótipos e traz o protótipo aqui para o laboratório. E aqui no laboratório ele é submetido à sequência que é requerida pela norma. A validação é feita, né, realizada dentro do nosso laboratório. Uma vez que a gente tem a certeza de que o produto cumpre com todos os requisitos da norma, né, a gente tem a segurança de enviar, de contratar o OCP para que seja iniciado o processo de certificação. E aí a garantia de sucesso lá no laboratório é assegurada, né?
sucesso na validação, de de aprovação nos ensaios é assegurado. E assim, comparando esse laboratório com outros laboratórios no mundo, como é que você classificaria? Esse laboratório aqui é um dos maiores laboratórios de teste de DPS no mundo, tá? Em relação à América Latina e o Hemisfério Sul, é o maior laboratório para teste de DPS de baixa tensão, né? A capacidade do nosso gerador, ela chega a 250 kA para teste de DPS classe 2 ou 120 kA para DPS de classe 1. Então, assim, é uma capacidade extremamente alta, tendo em vista que o raio médio no Brasil gira em torno de 40 a 50 kA. Então, a capacidade dos nossos geradores as capacidades são bem acima do que o mundo real aí, principalmente falando de Brasil.